Fala galera, tudo bem com vocês? Serginho falando. Estamos começando aqui mais um episódio do canal 6 Byte. Como vocês sabem, 6 Byte é aquele canal onde a gente traz convidados do universo tech. Todos os níveis, júnior para sênior. A gente traz também convidados da área de infra, segurança, produtos. Não tem aqui todas as idades e todos os níveis aqui hierárquicos, tá? A gente não tem aqui vaidade com cargos e posições, tá bom? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative um sino para vocês ficarem por dentro dos nossos episódios. Se você vai assistir pelo Spotify, não esqueça de dar aquelas 5 estrelas, não esqueça de curtir, porque isso ajuda muito a gente aqui a atingir mais pessoas. Vocês bate aquele canal colaborativo, tá bom? Lembrando também, temos o nosso grupo aqui do Telegram, nosso canal, né, do Telegram de vagas, né, onde a gente também compartilha diariamente vagas da área tech. Não só tech, mas outras, a gente está também absorvendo também outras áreas também. A gente abre o leque no WhatsApp, que o grupo já está lotado, é só destinado a vagas tech, mas no grupo, no canal do Telegram, a gente está abrindo ali para todos os níveis hierárquicos e também todas as áreas, tá? Seja administrativo, contábil, financeiro, marketing e também tecnologia. Beleza? E aí, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Cara, saí de férias, você saiu de férias, viajei com a minha esposa, depois nós viajamos juntos. E aí, está. Eu estou, como eu posso dizer, né? Voltei segunda-feira a trabalhar e posso dizer que no final de. Essa semana foi intensa, foi corrida. Parece que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Estou cansado, mas estou com todo o gás. E você, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, né, a gente também somos de Deus, né? Também temos que tirar nosso período sabático, né? Alguns dias aí para botar as ideias no lugar, né? Descansar um pouquinho e agora voltar com tudo aí que, na verdade, a gente já voltou com tudo, né? E hoje não vai ser diferente. Episódio 27, né? A gente já tá aí um- tivemos uma pausa de episódios, né? E agora voltamos aí. E, pô, e agora, né, cara, voltar com tudo, né? Já tivemos uma live aí no começo do mês, né? E agora um episódio aí para falar sobre carreira, sobre soft skills em TI, né? E para não variar, né? Mais uma pessoa de altíssimo nível aí que vai conversar conosco nesse dia. Boa, perfeito, perfeito. Então vamos lá, né? Vamos apresentar a nossa convidada. A gente vai dar a breve introdução da nossa convidada, mas ela depois ela vai trazer mais detalhes aqui, né, da carreira dela, tá bom? A gente vai apresentar aqui a Paula Orlandi, né? Ela é psicóloga, especialista em recrutamento e seleção global e de TI também, de TI global, né? Mais de 10 anos de experiência, deve ter contratado pouca gente, viu, Daniel? 7 desses 10 em tecnologia, né? Então ela deve ter muita história para contar. Eu quero saber se ela já contratou, se ela já entrevistou algum CEO, CIO famoso aí no tecnologia. Vamos ver se ela vai soltar esse spoiler para a gente, né? Tanto que ela já recrutou profissionais, tanto nível Brasil quanto nível global também, Europa, Estados Unidos e assim vai. Bacana. E ela também, galera, ela é consultora de gestão em pessoas. Seja muito bem-vinda, Paula, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história e um pouquinho desse mundo tech que eu vivo hoje, né? Então, eu sou uma gaúcha aqui de Caxias do Sul. A minha cidade é uma cidade muito indústria e eu me desenvolvi no meio da tecnologia, saindo um pouquinho das regiões aqui, dos nossos polos industriais e me arriscando um pouco mais nesse mundo tech. Então, um prazer estar aqui, espero contribuir bastante com o meu conhecimento também. É sempre importante a gente poder levar, né, o conhecimento
e atingir o maior número de pessoas que a gente consegue através dele, né? E eu acho que a gente é muito mais feliz e aprende muito mais quando a gente compartilha também o que a gente sabe. Então, espero poder contribuir bastante aqui também hoje. Boa, você incorporou o espírito aqui do nosso canal, porque nosso canal é um espírito aqui totalmente colaborativo, né? Então, assim, o objetivo final, a gente sempre fala isso do nosso canal, é realmente compartilhar, agregar conhecimento para a galera, trazendo convidados e convidadas que são sempre muito relevantes nas suas áreas de atuação. Então, eles sempre vão trazer aqui assuntos bem bacanas, toda a bagagem que eles vivenciaram, tá? Ou não, ou às vezes a pessoa está iniciando de carreira, mas sempre tem algo para falar, sempre tem algo que ele aprendeu que ele pode compartilhar. Paula, se você fosse definir você em um tweet, como você se definiria? Então, eu acho que eu me defino exatamente como tá lá na capa do meu LinkedIn, né? Desenvolvendo pessoas e impulsionando negócios. Porque eu acredito demais no potencial humano. Eu acho que o capital humano, ele é o ROI, né, de qualquer empresa. Então, a minha crença inabalável é muito forte, assim, com relação ao potencial humano, tudo que a gente pode construir, e que eu digo que não é uma filosofia, né? É uma estratégia hoje no mundo dos negócios e principalmente na nossa área de tecnologia. Boa, boa. Muito bom. E aí, né, Paula, já começando aí, né, pô, você, formação de gestão de pessoas, né, psicologia, e que raios você foi falar, você acordou um dia e falou assim, vou trabalhar com TI, né, o que te deu na cabeça de entrar nessa área aqui que a gente, né, já atua aqui há tantos anos e a gente sabe que não é fácil, né? E Uhum. aí, né, como é que você ingressou e aí já falar um pouquinho, né, dos desafios, como é que foi, né, se tudo, a gente sabe que, né, nem tudo são flores, né? E aí contar um pouco pra gente aí como que você chegou nessa, nessa área, né, nessa posição que você tá hoje. Daniel, e se eu te disser que eu caí de paraquedas no mundo da tecnologia? Vocês vão acreditar? Serginho, vai acreditar? Eu já vi casos. Eu acho que posso dizer que eu caí meio que, não de paraquedas, mas eu meio que tava ali olhando, ela piscou para mim, eu pisquei para ela, a gente começou a se conhecer. Assim, mais Uhum. ou menos também, viu? Ó, É. eu vou te falar. Sabe qual era a minha. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, meu sonho era ser caminhoneiro. Então, nada a ver, né? É. Eu sempre, acho que na faculdade não, né, no colégio, quando você escolhe lá o curso, né, falei, eu tava entre tecnologia, marketing e direito. Então, Uhum. só que, né, tecnologia eu já gostava já, e eu falei, não vou largar não, vou largar não. Então, é que vocês já foram direcionados para o curso, né, que vocês queriam fazer para atuar profissionalmente. Mas no meu caso, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Ainda no tempo da escola, eu era aquela pessoa que todo mundo queria pedir conselho, todo mundo dizia que era amiga psicóloga, e eu sempre tive esse desejo de fazer psicologia. Então, eu cursei psicologia, mas eu tinha a certeza de que não era a clínica que eu queria fazer. Eu queria, meu propósito de vida, e naquele momento já era impactar a vida das pessoas de alguma forma através do meu trabalho. E esse é o meu lema de vida hoje, né? Então, quando eu decidi cursar psicologia, eu comecei cursando ali as cadeiras básicas, que era de saúde, educação, enfim, mas aquilo não me preenchia. E aí, com o passar do tempo, né, do curso, eu fui me dedicando mais para a área organizacional, eu cursei cadeiras da administração para poder ter mais ênfase em gestão de pessoas mesmo, negócios, né? E aí, quando eu estava no último semestre,
eu tinha que fazer uma escolha, então, né, de linha de psicologia, e eu escolhi realmente a organizacional. E aí, desde então, um pouco antes de eu me formar, eu decidi largar o emprego que eu tinha na época, emprego efetivo, para fazer um estágio na área de gestão de pessoas. E aí ali eu comecei a me descobrir, né? Só que quando eu entrei nesse primeiro emprego que eu tive, eu entrei para a indústria, né? Que é muito forte aqui na minha região. E aí eu fui, trabalhei nessa indústria, depois eu fui trabalhando em outras empresas, enfim. E lá pelas tantas, né, eu tive o meu filho, hoje meu filho tem 8 anos, e ele, quando ele nasceu, eu decidi que eu queria ficar um pouco com ele, enfim, né, eu tinha outros planos. E depois de um tempo eu voltei a buscar, então, oportunidades, né, e aí apareceu a última empresa que eu trabalhei, foi onde eu praticamente construí a minha carreira, né, em tecnologia, onde eu fiquei quase 6 anos. Ela é hoje uma empresa multinacional, né? Ela é líder no segmento que ela atua hoje como desenvolvedora de software. E naquela época, quando eu entrei para a área de TI, eu não conhecia absolutamente nada. Eu sabia de gestão de pessoas, né? De psicologia, que era a minha área de formação. Mas eu não conhecia absolutamente nada de TI. E quando eu entrei lá, eu entrei com a missão de estruturar o subsistema de recrutamento e seleção. Então, não tinha um dono, né, vamos dizer, naquela ocasião, e eu entrei, então, para estruturar toda a área de recrutamento e seleção. Naquela época, a empresa ainda era uma empresa de médio porte, ela era referência aqui no meu estado, mas ela não era ainda uma empresa multinacional. Então, eu entrei lá, comecei a trabalhar no recrutamento e seleção, e foi muito engraçado porque, como eu não conhecia e era uma área muito técnica, né? Quando eu fazia as entrevistas, eu fazia a minha parte, que era avaliar a questão do comportamento e tudo mais. E por muito tempo, assim, eu ficava muito mais observando, né? E às vezes anotava para depois ir pesquisar no Google ou para perguntar para o gestor daquela posição o que fazia tal cargo, o que era aquela tecnologia. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e isso me ajudou muito. Então, com o passar do tempo, eu fui me desenvolvendo mais e mais e aprendendo a contratar profissionais da área de tecnologia. E aí a empresa cresceu, né? A empresa fez fusões, aquisições no período que eu estava lá. E aí eu precisei conhecer novos cargos da tecnologia, eu precisei aprender inglês para poder contratar global. Então, eu fui cada vez mais mergulhando no negócio. E quanto mais a empresa crescia e eu me desenvolvia, eu também fui assumindo posições diferentes dentro da empresa. Posições mais estratégicas que me levaram a construir, né, boa parte do que eu conheço hoje na área de negócios, né, de tecnologia, e aquela paixão ela só crescia, só crescia. Então, por isso que eu digo assim, eu caí literalmente de paraquedas na área, conhecimento só de psicologia e gestão de pessoas, e ao longo do tempo eu fui conhecendo o negócio de TI. Então, hoje eu atuo tanto com a consultoria, né, olhando para os negócios de tecnologia, como o recrutamento e seleção e também a mentoria de carreira, que foi justamente, né, por esse conhecimento que eu adquiri, que eu sempre falo, né, que para a gente hoje conseguir contratar talentos na área de tecnologia, tu tem que entender o negócio. Tu precisa entender que tecnologia usa, que linguagem programa, o que faz, para te poder, de fato, contratar os melhores talentos e conseguir debater ali, né, durante a entrevista, o que o candidato está trazendo, conseguir entender, enfim. Então, foi um casamento que é um match perfeito, assim, porque eu nunca, depois que eu entrei na tecnologia, eu nunca mais consegui ficar fora dela. Confesso que já tentei, né, ir para outros segmentos, mas eu nunca consegui, assim, de fato, me apaixonar como eu sou apaixonada pela tecnologia hoje. Boa.
Ô, Paulo, até já quero fazer uma pergunta aqui que eu ia deixar para fazer mais pro final, mas você falando, acho que casa muito aqui com a ocasião. Se você, ao longo dos seus 10 anos de carreira, e se você for fazer uma síntese aqui de como era o processo seletivo há 10 anos atrás e como ele é hoje, cara, acho que quais as principais diferenças assim que você pode falar para a gente que as principais mudanças que ocorreram em 10 anos? Que a gente fala, pô, 10 anos parece ser pouco, mas é muita coisa. Quando a gente fala de um ano, é muita coisa que muda. 10 principalmente, né? Então eu queria que você trazesse aqui com a sua experiência as principais mudanças ao longo desses 10 anos. Olhando 10 anos atrás, 2015, e olhando agora Uhum, 2025. uhum. Na forma de contratar, sabe? Boa, Serginho. Sabe que quando eu comecei, era tudo muito manual o processo. A gente recebia currículos por e-mail, a gente tinha lá alguns canais de divulgação de vagas, enfim. E aí, quando começava a receber aqueles currículos, tinha que triar um a um, né? Colocar ali cada um dentro de uma caixinha. Ah, esse aqui é para a área tal, esse aqui é para a área tal e tal. Só que aquilo demandava muito tempo, né? E a gente, naquela época, em 2018, a gente falava de poucas ATS ainda no mercado, né? Então, a gente tinha ali uma, duas ATS para que a gente conseguisse contratar para fazer essa gestão, né? De currículos, ter um repositório ali em um único lugar, mas ainda era bastante escasso. E uma das minhas contribuições lá foi exatamente isso, né? Eu implantei todo um sistema automatizado de recrutamento e seleção com uma TS que nos permitia, então, captar talentos de vários lugares em uma única plataforma e conseguir triar isso de forma muito mais fácil. E aí depois a gente pegava aquele currículo e fazia, né, as nossas entrevistas baseado nas hard skills, nas soft skills, conseguia colocar testes lá dentro e tudo mais. Só que o que eu vejo é que hoje em dia, por exemplo, com a aceleração da IA, né, dos processos automatizados, enfim, é uma grande vantagem hoje utilizar a inteligência artificial dentro de recrutamento e seleção para conseguir triar em termos de volume tudo que se recebe, de currículos e tudo mais. Mas eu sinto falta e escuto muito dos candidatos, né? Que por vezes a gente peca, algumas pessoas, empresas pecam no olhar humano. Naquela entrevista olho no olho, que eu digo entre aspas, porque mesmo que é remoto, a gente está aqui vendo a postura, como a pessoa fala, olhando para ela, né? Conseguindo às vezes extrair um talento escondido por trás de um currículo. Então eu vejo que mudou muito a forma de contratar em função disso, mas tem que ter muito cuidado para não acabar perdendo esse contato mais humano que a entrevista propriamente dita faz, para que a gente não dê espaço só para a IA fazer esse trabalho, né? Então, a IA vem para ajudar muito, eu uso muito ela também, mas não substitui o olhar humano em cima do recrutamento e seleção. Boa. Você tocou num ponto aí que eu vejo muitas discussões, né, sobre a humanização, né, do Uhum, processo seletivo, né, que hoje ele tá quase que em segundo plano, né? Então, assim, lógico, a gente não vai questionar o uso da IA, o uso de ferramentas para triagem, porque a gente sabe que o volume é grande, dependendo da posição, né, da vaga, do negócio, uhum, né, recebe o setor de recursos humanos recebe assim, uma infinidade de currículos, né? Então, você fazer toda aquela triagem manual que se fazia, né, né, como exemplo aí, como o Sérgio comentou, né, 10 anos atrás, é bem trabalhoso, né? Só que essa questão de hoje, as plataformas existentes hoje no mercado, né, e o modo que as empresas utilizam essas plataformas para fazer a triagem, até para dar um retorno, até para uhum, candidatos que eu vou dar um exemplo. Eu estou num processo de recolocação.
né? E já passei por entrevistas que foi através da plataforma, aí o recrutador entrou em contato comigo, fez aquela primeira entrevista, né? E ficou por isso, e depois eu recebi um e-mail automático, né, falando, ó, você não seguiu e obrigado, e seu currículo fica aqui. Aquelas frases prontas, né, que a gente já sabe. Em outros casos, às vezes você se cadastra na plataforma, né, você vai lá, faz todo aquele fit cultural, todas aquelas etapas que costumam ter nas ferramentas, e aí parece que a vaga, ela tá lá, fica meio que morta, né? A gente pode dizer assim. E aí depois, de uma hora para outra, você recebe um aviso dizendo que, ó, você não foi, né? Não passou no processo, não vamos dar continuidade. Só que assim, aí a grande questão é o quê? Pô, mas eu queria saber aonde que eu preciso melhorar, né? Quais pontos eu preciso melhorar. Às vezes na minha visão, eu tô aderente à vaga, né? Uhum. Eu olho lá os requisitos, as responsabilidades, as atividades e falo, pô, eu sei isso, eu tenho conhecimento, né? Ah, não sei 2 pontos, mas isso acho que não vai impactar tanto pela posição. E eu queria saber, né, por que que não deu, né, não deu certo, né? Então isso que eu vejo que hoje muitas pessoas, né, no LinkedIn principalmente, tem bastante posts referente a esse tema, né? E aí, assim, Paula, diante desse, né, todo essa atmosfera, né, hoje de IA, plataformas, né, e essa busca das pessoas pela recolocação, né, ou por uma nova posição e tudo mais, quais são os desafios principais, assim, né, quando as empresas recebem, né, tem essa necessidade, né, de buscar uma posição, aí até posição confidencial, ou uma posição de Uhum. um CEO, de um diretor, quais são os desafios principais que são enfrentados aí pelas recrutadoras, né, e pelas empresas aí hoje? Sabe, Daniel, que desde que eu trabalho com recrutamento e seleção, a gente sempre vê assim, às vezes divulga uma vaga, né, e não aparece nenhum candidato aderente ou nenhum candidato que tenha se candidatado. Porque por mais que a gente fale, né, que tem muita oportunidade na área de tecnologia, né, não tem mão de obra suficiente para tanta vaga e tal, ainda assim o nosso público de TI é o público do hunting, né? Então a gente precisa ir direto na fonte, naquele perfil que a gente está buscando. Porque senão a gente vai acabar daqui a pouco divulgando uma vaga que por mais que você coloque lá todos os detalhes dela, o requisito, ainda assim vão ter pessoas aleatórias que não têm perfil, enfim, que vão se candidatar até como uma oportunidade de talvez participar de um outro processo seletivo dessa empresa, né? E aí é aí que começa a lotar a caixa de entrada, que eu digo, né, dos recrutadores. E aí às vezes o teu currículo é muito bom, mas caiu no meio de vários outros que às vezes o recrutador não tem tempo de olhar. Então acho que só voltando um passinho atrás, essa questão que a gente falava da automação, né? Ela trouxe uma eficiência gigante para quem trabalha com grandes volumes de vagas hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de perder, entre aspas, né? Um bom currículo lá dentro. E até mesmo, o que eu falo sempre, né? Às vezes o currículo, mesmo que seja via hunting ou candidatura espontânea, ele diz pouco da pessoa. É numa conversa que tu vai entendendo como aquela pessoa funciona, qual que é o objetivo, qual que é o propósito de carreira que aquela pessoa tem. Então eu diria que hoje, Daniel, uma das grandes dificuldades assim dos recrutadores é encontrar esse perfil por meio do hunting. Porque se fosse divulgado a vaga com os requisitos técnicos, obrigatórios, enfim, e a gente recebesse currículos de forma espontânea entre aspas, né, triados, seria mais fácil. Mas hoje o público que a gente quer atingir, na maioria das vezes você vai ter que buscar via hunting e contatando as pessoas nesse sentido até você conseguir chegar no talento que você precisa realmente para aquela vaga. Boa. Ô, Paulo, até
pegando no gancho que você comentou do hunting, você tem que buscar via hunting. Explica para a galera, acho que a galera vai ter dúvidas, como que é esse formato que você comenta agora? São duas perguntas em uma, que eu adoro fazer duas em uma, tá? Uhum. Então, assim, como seria esse formato de busca em hunting? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência e também falando, vamos fazer o jabá da sua mentoria. Qual recado você daria? Porque a gente conversa com muitas pessoas da área aqui, seja tech ou seja não tech, e o que eu percebo, o Serginho percebo, que assim, eu vejo muitas pessoas que a vaga, ele atende 90% dos requisitos da vaga, da oportunidade. Só que ele se preocupa com aqueles 10% e não se candidata. Aí, na sua opinião, faz sentido ele se candidatar, mesmo aqueles 10% que ele não conheça? Ou você acha que você entende que o candidato precisa se encaixar, estar 100% aderente à oportunidade? Serginho, minha opinião, tá? Eu acho que isso vai mais da visão do recrutador do que do próprio candidato. Porque eu mesma já peguei currículos com menos desses 10% faltante e decidi, olhei para aquilo. Sabe quando tu pensa assim, aqui acho que pode dar bom, por algum motivo que tu ainda não descobriu qual? É isso, daí tu pega aquele currículo que diz pouco da pessoa, os menos de 10%, mas por alguma razão tu se identificou. Então eu acho que vai muito do olhar do recrutador e num segundo momento talvez do gestor que vai avaliar essa pessoa, do que da própria pessoa atender ou não atender 100% do escopo da vaga. E quando a gente fala em hunting, na minha mentoria de carreira, eu sempre falo para os meus mentorados, independente se eles estão buscando ou não uma recolocação naquele momento, ou estão galgando uma nova posição dentro da empresa que eles já estão, mantenham o LinkedIn ativo, sempre. Manter o LinkedIn ativo é uma forma de tu mostrar o que tu tá fazendo naquele momento, com o que tu tá trabalhando, qual que é o cargo que tu tem, a posição que você ocupa, se é posição remota, presencial, o que é, né? Não precisa você ficar fazendo postagens diariamente, mas quando você tem um LinkedIn que está atualizado ali, uma página que diz sobre você, você não precisa nem ter um currículo secundário. O LinkedIn, ele já é a tua vitrine. E quando os recrutadores vão para o hunting, a gente utiliza filtros dentro do LinkedIn que fazem com que a gente vá chegando naqueles perfis adequados com a posição. Então, dependendo do nome que você dá para o cargo que você tem, sei lá, vamos pegar o desenvolvedor mesmo, né? O desenvolvedor, ele tem programador, ele tem desenvolvedor, ele tem engenheiro de software, ele tem developer, se ele quiser escrever em inglês, enfim, né? Então, tem várias nomenclaturas que é possível utilizar e que dentro dos filtros de busca, a gente vai colocando elas, vai filtrando por região até chegar no perfil que a gente quer. Essa é uma maneira bem eficiente de buscar hoje talentos, né, para a área de tecnologia, porque, como eu disse, a gente vai direto na fonte. Mas, por vezes, a gente acaba não encontrando, até porque tem pessoas que não atualizam o seu LinkedIn, né? Então, é importante sempre ter o LinkedIn atualizado e não se preocupar com os 10%. Se preocupa com o que você tem e com o que você pode desenvolver. Que aí, se a gente for entrar um pouco mais, a gente vai começar a falar das soft skills, né? Boa. Essa questão de manter o LinkedIn ativo, né, você atualizado, isso a gente fala, acho que quase todo episódio a gente bate nesse ponto. Inclusive teve até um episódio que nós fizemos aqui, que um dos convidados chegou e falou, olha, o meu LinkedIn é meu livro, né, é o livro da minha vida. Então assim, eu vou lá, faço alguma coisa, eu vou lá, coloco no LinkedIn. Né? Participei de tal evento, coloco, fiz tal curso, eu coloco. Por quê? Porque a pessoa que vai acessar lá o meu LinkedIn vai ver lá quem é, né? Quem eu sou, né? Então, hoje para quem busca uma colocação, uma recolocação, uma nova posição, o LinkedIn é a porta, né? É a sua porta. Então, é super importante. E pensando, né,
A gente tá tendo aqui, né, falando sobre a questão das ferramentas, humanização, o, o, o saber, né, um perfil aderente, não aderente, né, entrando já, né, um pouquinho a gente até falou, né, sobre a questão da IA, né, mas assim, e aí entrando no ponto de soft skills, né Paula, hoje a gente já até comentou aqui também já em outros episódios sobre esse tema, né, as empresas hoje, elas estão dando muito mais valor, né, o mais valor para as questões comportamentais, né, para as famosas aí soft skills, né, comparado a parte técnica, né, as hard skills, né, como que tá isso hoje, né, e como os recrutadores, né, e os huntings, né, eles estão vendo isso e até se preparando, né, e agindo frente a essa tendência, a gente pode dizer assim, né? Uhum. Essa eu vou te dizer que ainda é uma dor minha, assim, né? Por ser da área de gestão de pessoas, por ser da psicologia e estudar o comportamento humano e entender o quanto isso é relevante para o negócio e poder levar isso não como subjetividade da psicologia, mas como dados realmente, né? Aonde a gente vai estar falando de tempo de permanência, retenção, desenvolvimento, enfim, tudo isso atrelado a soft skills. Mas o que eu vejo assim? Eu vejo que as empresas elas não estão totalmente preparadas para essa transição. Porque muitas vezes as empresas abrem as vagas, né? E elas querem o quê? Alguém pronto. E às vezes ela quer também a Mercedes para fazer o trabalho de Fusca, como eu brinco, né? Então, assim, é muito difícil tu às vezes abrir espaço para alguém mais júnior, alguém que tem muito potencial, que quer se desenvolver, porque as empresas estão sempre com a corda no pescoço. Então, elas sempre vão querer pessoas prontas. E a desculpa disso é que elas não têm tempo para treinar e para desenvolver as pessoas. E toda vez que a gente focar mais nas hard skills e menos nas soft skills, a gente vai ter problemas. Porque, inclusive, a gente vem falando aí de tendências das novas gerações, né? Que elas são muito mais soft skills diferentes do que a gente tem hoje e que as empresas vão precisar se adaptar, já estão, né? Mas logo ali na frente vão precisar se adaptar muito mais rápido, né? Então, assim, eu vejo que a maioria já entendeu, já percebeu que existem falhas de contratação, inclusive por pecar em soft skills e olhar mais para as hard skills, mas ainda precisamos investir mais. Inclusive, quando a gente fala, né, de entrevista por competência, por exemplo, né, que a gente vai medir ali as soft skills, enfim, hoje eu uso muito nos meus processos seletivos assessment para embasar isso, né? Então, o que eu percebi de soft skills durante a entrevista, eu uso no assessment para comprovar. Diferente de tu fazer somente uma avaliação, uma testagem de hard skill, por exemplo. Tu lança ali um teste, pede para o candidato fazer e tu vê se ele acertou ou errou as questões. Mas e depois, no dia a dia? Como é que ele administra as soft skills que às vezes ele deixou de validar numa entrevista? E a gente sabe que é difícil hoje, durante, sei lá, 30 minutos, 45 minutos, avaliar a adaptabilidade das pessoas, por exemplo, né? Isso a gente vai ver ao longo do tempo. Isso é uma questão de fit cultural também, adaptabilidade. Então, uma coisa vai puxando a outra e ainda assim deveria estar muito mais em primeiro plano do que ela está, né? Então, eu mesma, quando comecei, né, a minha carreira na TI, um dos desafios que eu encontrei foi esse, assim. Eu entrava nas entrevistas, né? E aí eu perguntava para a pessoa, né? Como é que é teu contexto familiar? Com quem que tu mora? Tu tem filhos? Onde tu mora?
qual que é o teu objetivo de carreira? Qual que é o teu sonho, tua ambição? E como os gestores eram muito técnicos, tipo, eles ficavam olhando assim como quem dissesse, para que fazer essa pergunta, né? Como se fosse uma pergunta idiota. Mas tudo bem, aquilo me incomodava. Mas com o tempo, eles foram percebendo a real importância dessas perguntas, que era focado o quê? Em soft skill. E aí, com o tempo, houveram outros fatores que também contribuíram com isso, como a questão do fit cultural, o tempo de permanência das pessoas que eram contratadas unicamente por hard skill, o tempo que ela ficava na empresa, o tempo que ela ficava naquele cargo. E quando eu comecei a defender mais e levantar mais essa bandeira de vamos olhar as habilidades comportamentais, vamos ver se ela tem fit com o teu modelo de gestão, com a tua equipe. Chegou um momento que o que eu falava estava dito. Não se discute mais, não tem perfil comportamental, não segue para a vaga. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Eu precisei brigar e mostrar, inclusive, além da subjetividade da psicologia, em dados e fatos que aquilo ali era real e era importante saber, né? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que cada vez mais gestores e empresas levem isso a sério. Porque a gente está falando de pessoas, e pessoas é o que faz o negócio acontecer. Não tem como ser diferente. Boa, perfeito. A gente está falando de soft skill, acho que é importante a gente continuar nesse tema. E aí a gente vai usar um pouco aqui a mentoria da Paula, né? Aí, Uhum. Paula, assim, eu queria. Acho que eu não sei se se os seus mentorados têm essa dúvida, mas, por exemplo, quando você olha para. Vamos falar de soft skill, tá? E aí, pense que você tem um mentorado que ele trabalha muito bem sucedido aqui no Brasil, a sua soft skill é muito boa, a sua hard também, mas ele quer migrar e trabalhar numa empresa global, né? Inglês não vou nem falar, eu não vou nem falar do inglês, que isso aí é o, é o básico que ele tem que ter. Uhum. Mas as principais skills aqui que ele precisa ter para trabalhar numa empresa global, porque a cultura é totalmente diferente da cultura brasileira, né? Então, se você pudesse dar um conselho ali quando você vai mentorar, que é essa pessoa que quer fazer essa transição para uma empresa global, porque eles só acham, as pessoas às vezes acham, não todas, mas grande maioria, que é só ter o inglês, boa, Uhum. ou Uhum. francês, espanhol, algo do gênero, né? Mas a gente sabe que é muito além disso, porque a cultura é diferente. Então, assim, quais dicas que você daria para essas pessoas que querem fazer essa transição? Uhum. Serginho, nas minhas mentorias eu trabalho muito com a questão do autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe onde você quer chegar. Do contrário, vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, eu sempre falo que, bom, qual que é o teu objetivo? Por que tu tá procurando a mentoria, né? Esse é o primeiro ponto. E aí pode vir tópicos diversos. Aqui a gente vai pegar isso que tu trouxe, que foi com relação ao global. Então, digamos que chegue um mentorado hoje e me diga isso. Quero trabalhar numa empresa global, numa empresa multinacional. Primeiro, eu procuro sempre entender o porquê que ele tem esse desejo. Qual é o propósito que ele tem por trás disso? Porque às vezes as pessoas elas acham que trabalhar numa empresa global vai mudar a vida delas. E nem Vou ganhar em sempre é isso. dólar, algo do gênero, vou ficar rico, né? Nem sempre é isso. Tu precisa entender que existem culturas diferentes, né? E existem formas de trabalhar diferente também. Então, uma delas muito importante é a questão da adaptação e flexibilidade. Você precisa ser uma pessoa adaptável para lidar com cenários globais, aonde vai fugir talvez da nossa cultura, dos nossos valores, daquilo que a gente tem, né, como princípios ali. Então, isso é um primeiro ponto. A outra questão, com certeza, daí a gente entra na hard skill, que é a questão do idioma, o quanto ele está, né, desenvolvido com isso. Questão de comunicação também acho que é extremamente importante, né, porque tu precisa saber se comunicar, saber passar a tua mensagem de forma clara, então isso é super importante.
E uma outra que eu poderia citar aqui é a questão da gestão do tempo, né? Se a gente for pensar numa posição global, muitas vezes ela vai vir atrelada a um home office. Então, como é que tu faz a gestão do teu tempo? Como é que tu concilia daqui a pouco um fuso que é diferente, sabe? Então, existem várias soft skills envolvidas ali, mas eu acho que essas elas são bem importantes assim para quem está buscando uma transição global. Boa. Eu já tive experiência de trabalhar em empresa multinacional e o meu gerente ficava no Chile, né? Mas aí você vai falar, mas é América Latina, é a mesma coisa. Não é. Né? Não é. É outra cultura, é outro modus operandi, né? É bem isso que você falou, é a questão de você lidar com pessoas de outra região, né? De outro país, e Uhum, você ter essa adaptabilidade para poder trabalhar, poder entender. A barreira do idioma, né? No exemplo que eu dei aqui onde eu trabalhei, não era tão ruim, porque era espanhol, né? Mas aí você fazia reuniões com outras pessoas de outros países, e aí era o idioma inglês que dominava, né? E uhum. isso eu penei um pouquinho, porque na época não tinha tanto domínio da língua inglesa, e no começo foi complicado, mas, né, você tem que ter toda aquela, e de peito aberto, né, coração, e pra cima, porque é uma experiência muito boa. E eu vou falar que acho que a questão da cultura também, a gente tem muita questão da cultura regional também, tá? Sim. A gente tá aqui, né, que nem você é da região sul, nós somos aqui do sudeste. Já existe já algumas diferenças de cultura, né? Uhum. A gente vai trabalhar com pessoas de outras regiões. Eu já trabalhei com pessoas do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, e assim, tem diferença. Tem bastante diferença. E aí você pegando as pessoas, né? A gente aqui já é macaco velho, a gente já tá nos seus 40 a mais aqui, a gente viveu uma outra realidade. Eu falo que o pessoal que tá entrando hoje, né? Que é a galera que está saindo da faculdade, né, e tá indo em busca, né, do primeiro emprego, seja estágio, seja uma posição de assistente ou júnior, né, e a gente vê, eu e o Sérgio, a gente vê isso bastante no grupo de vagas, né, que nós temos aqui, né, o pessoal fala, pô, eu não consigo vaga, né, tá difícil, pô, eu mando currículo, não aparece, né. Aí, assim, pensando nesse nicho, né, esses profissionais que estão, né, os novos profissionais, né, que estão saindo estão se formando, né, e estão agora segundo semestre de 2025 ou primeiro de 2026, buscar uma nova posição. Quais dicas você daria para esses novos futuros profissionais para, às vezes, baixar um pouquinho, né, aquela ansiedade, Uhum. Uhum. sair dando tiro para tudo quanto é lado, né? Quais conselhos você daria para essa nova geração que tá vindo? Cara, eu acho que a questão do networking ela é muito importante, né? Porque assim, é muito difícil tu entrar, independente do que for a área, depois que tu te forma, é mais difícil de você entrar. E quando tu tá na faculdade, ainda tu tem a oportunidade de fazer um estágio, né? De ir começando devagarinho e galgando outras posições depois, enfim. Mas eu acho que essa questão do networking, assim, ela é muito importante. Se fazer presente no LinkedIn e não desistir. Porque se tu tem um objetivo, um foco, um sonho de trabalhar com aquilo, vai. Uma hora vai dar certo. Uma hora alguém vai abrir a porta para você. Mas o que não pode acontecer é daqui a pouco, no primeiro, no segundo, no terceiro não, a pessoa já começar a se desmotivar e desistir. Porque não é fácil entrar na área, muito mais pela questão da experiência que a gente falou anteriormente. Que às vezes as pessoas elas querem, né, os candidatos prontos. Mas se tu tiver uma boa rede de contato, for ativo ali no LinkedIn, mandar mensagem de forma proativa para os recrutadores,
Não a todo momento, às vezes, né? Porque aí a gente daqui a pouco tá forçando a barra para uma coisa que não é nossa. Porque o que é nosso, ele vai vir de alguma forma. Então, eu acho que é bem importante, assim, manter essa rede de contato, ir indicando, conheço fulano da empresa tal, será que não tem uma vaga lá? E não precisa começar na cadeira do CEO, né? Começa com o que tiver, com o que aparecer, e depois você vai se desenvolvendo e começa a galgar outras posições dentro da empresa ou fora dela, enfim, quando tiver mais maduro. Mas o importante é não desistir. A gente está entrando numa época do ano, outubro, novembro, que é uma época um pouco mais crítica, né? Pelos dois lados, porque as empresas começam a tirar um pouco o pé do freio, né? O pé do acelerador, perdão, elas começam a frear um pouquinho, logo vem as férias, logo, né? As coisas começam a dar uma parada. Então, às vezes, as empresas seguram um pouco as vagas. E outras é do próprio candidato. O próximo ano eu começo a procurar, né? E às vezes é ali que pode surgir a oportunidade. Quando tá todo mundo no off, você tá ali buscando vaga. Você tá ali presente para quem está contratando. Então é ir um pouco na contramão do que todo mundo está fazendo, de desacelerar essa época do ano e você continuar com o teu foco. Acho que é isso. Não existe uma receita pronta, né? O que funciona para mim pode ser que não funcione para o outro. Mas o importante é não desistir. Boa. Eu vou trazer uma polêmica aqui, porque nós somos movidos por polêmicas, mas boas polêmicas, tá, Paula? Eu tenho a minha opinião, depois eu vou falar. Acho que o Daniel tem uma opinião parecida com a minha, mas não vamos te enviesar. Na sua opinião, hoje a gente tem aquela velha discussão nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, todas as redes, falando sobre o trabalho remoto. Tem um lado, um Thales Gomes, dizendo que é totalmente contra um trabalho remoto, tá bom? Ou assista um episódio dele que ele fala sobre isso do Primo Rico, assisti ontem, é muito legal. E do outro lado temos um CEO do iFood que é 100% a favor do home office e ele falou uma coisa também, que no mesmo canal do Primo Rico, ele falou assim, cara, 100% a favor do home office e ninguém me trouxe números que o home office é ruim. Mas aí eu tenho um ponto. Para aquelas pessoas que estão no início de carreira ou estão numa transição de carreira para tecnologia, e eles chegam para você e falam assim, Paula, eu sou um júnior, eu sou um estagiário, estou iniciando nessa carreira, eu quero buscar posições de home office. Qual a sua posição? Eu não estou falando de nível pleno, nem sênior, que já tem uma bagagem, mas sim desses profissionais que estão nesse início de carreira, nessa transição. Qual o seu pensamento sobre isso? Eu já vi, principalmente, né? E não estou criticando, estou só comentando um fato, principalmente no grupo de vagas que a gente tem aqui. O pessoal, às vezes, procura vagas de estagiário, ou até mesmo de níveis júniors, remoto. Se for presencial ou híbrido, as pessoas, às vezes, não querem, tal, tudo, não topam, né? O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião? É bem polêmico, realmente, né? Eu acho que depende muito do nível de disciplina de cada um. Porque existem pessoas que eu mesma já entrevistei, já contratei, que nunca pisaram na empresa antes. Inclusive no tempo de pandemia, né? Que eu gosto de resgatar um pouco desse fato, por mais doloroso que ele tenha sido, acho que ele trouxe vários aprendizados. E no tempo de pandemia, ninguém deixou de contratar. Independente se fosse júnior, pleno, sênior, ninguém deixou de contratar. Eu mesma contratei muito estágio e júnior em modelo 100% home. E voltou para o presencial ou para o modelo híbrido quando as coisas passaram, né? Quando essa turbulência toda foi embora. Então, eu acho que depende muito da disciplina de cada um. E sabe que mais, Serginho? Eu não atrelo isso só ao perfil júnior, porque tem muito sênior que não sabe trabalhar remoto. Sabemos disso. Então, independente, eu acho que quando a pessoa ela tem vontade, ela quer fazer a coisa acontecer, e claro, né, a questão do remoto, ela traz uma flexibilidade maior.
Então, muito desse movimento de pessoas mais júniores querer trabalhar no formato remoto é porque elas veem outras pessoas fazendo isso e elas conseguem ver que isso dá certo. Então, elas acham que com ela também vai dar certo. Mas eu também já conversei com outras pessoas que me dizem assim, o remoto não funciona para mim. E tá tudo bem. Não é porque você é da tecnologia que o remoto vai funcionar sempre. Porque há pessoas que pensam que porque a gente trabalha com computador, tudo funciona a mil maravilhas do lado de cá. Mas a verdade é que cada um tem o seu jeito de funcionar, de performar. Então, independente do nível que essa pessoa é, eu acho que disciplina é o que vai ditar se funciona ou não funciona. Isso é polêmico, Respirou viu? para falar, né, Daniel? Esse tema aí a gente vê bastante essa nova leva, né, de profissionais, novos profissionais, pessoal, não vou falar que é se lamentando, né, mas é que, assim, a gente é uma realidade que já está impactando grandes empresas, e sempre vai ter a pessoa que vai jogar trabalho remoto, né, full remoto e full presencial. Eu acho Uhum. que tem um equilíbrio aí, né, eu acho que todo mundo, quando entra nesse papo, fala, o melhor seria um híbrido 3x2 ou 2x3, né? Mas é assim, é o negócio da empresa, o momento que a empresa tá, né? Quantidade de colaboradores. Então, tem muitas questões que levaram as empresas a saírem do full remoto, né? E irem para o presencial ou para o híbrido, né? Muito Uhum. de toda essa movimentação pós-pandemia, né? Que a gente tá vivendo agora, né? E aí, Paula, eh, entrando aí, né, num ponto já, né, entrando na parte final aí da nossa conversa, né, olhando para sua carreira, né, lá desde o início, lá da sua primeira posição, né, até agora os tempos atuais, qual que foi assim, né, uma conquista, né, uma, um movimento, né, que você fez, uma posição, uma atividade, né, que você realizou que você mais se orgulha hoje, né, dentro da sua carreira, né? E assim, e não olhando parte técnica, tá? Olhando Uhum. mesmo na questão humana, na questão relacional, né? Até pegando esse ponto da psicologia, né, que você tanto ama também, né? Assim como a TI, que também acredito que você também já está dentro do seu coração. Total, a TI e a psicologia, para mim, elas têm o mesmo peso, assim. Eu sou literalmente apaixonada pelo que eu faço e por trabalhar nesse mundo. E é um fato curioso é que quando eu tento explicar para alguém assim, o que tu faz? Com que tu trabalha? Eu sou psicóloga, mas eu trabalho com TI. Eu sempre falo isso. Eu nunca digo que eu sou apenas psicóloga. Eu sempre digo, eu sou psicóloga e trabalho com TI. Justamente porque para mim as duas coisas elas se entrelaçam perfeitamente. E aí é um fato curioso que daí as pessoas dizem assim, mas no TI, né? Fazem uma cara estranha assim. Mas o que uma psicóloga faz no TI? Você trata as pessoas que trabalham com TI? Eu digo, eu digo Não que não não. precise, né? Não que não precise de vez em quando, né? Mas eu disse não, eu trabalho com empresas e profissionais, trabalho mais voltada para gestão de carreiras, a parte organizacional, enfim. Tento explicar dessa forma, né? Para que elas entendam. E quando eu falo sobre o meu trabalho, eu sinto um orgulho muito grande de fazer o que eu faço. Porque eu olho para trás e eu vejo da onde eu vim e tudo que eu construí. E como eu venho construindo a minha carreira. E para mim, assim, a coisa mais gratificante que tem é eu poder compartilhar os meus conhecimentos, os meus ensinamentos na minha própria mentoria, né? Ou até mesmo aqui agora, compartilhando com vocês e com outras pessoas que vão ouvir a gente falar também. Porque eu sempre quis compartilhar o que eu sei. Eu nunca fiz questão de guardar o meu conhecimento. Acho que quando a gente guarda o nosso conhecimento e a gente não tem esse desejo de passar o que a gente sabe para outras pessoas, a gente perde muito com isso, né?
Então, assim, uma coisa que eu me orgulho muito é de... O Serginho falou isso no início do pod, né? Quantas pessoas eu já contratei? Eu não sei. Eu queria ter este número hoje. De verdade. Mas eu não sei. Foram muitas pessoas. Milhares de pessoas já passaram por mim. Pelos meus recrutamentos, pelas minhas entrevistas. Em cada uma delas eu conheci histórias diferentes, pessoas inteligentes demais, com quem eu aprendi muito. Então, assim, eu me orgulho demais de tudo que eu construí até agora, muito em função disso, né? De conseguir, inclusive, olhar para trás e ver as pessoas que eu contratei lá atrás com cargo X e hoje tem um cargo Y, ou que permanecem na mesma empresa, ou que já cresceram, ou que estão diferentes. Pessoas que eu pude ensinar a como contratar talentos na área de tecnologia. Isso, para mim, são grandes conquistas, né? E esse, para mim, é o maior aprendizado, assim, a maior certeza de que eu estou deixando o meu legado. Porque eu não faço questão de guardar o que eu sei só para mim. Eu tenho para mim que, assim, o sucesso do outro é o meu sucesso também. Então, é Boa. isso que Bom, resume, assim. Perfeito, perfeito. Cara, a gente está indo para as finaleiras aqui. E, Paula, como sempre, vou encaixar duas perguntas em uma aqui. Uhum. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua mentoria, como funciona, para a galera entender e te procurar. Então, você falar um pouquinho da metodologia que você usa, qual o tempo de duração, quais níveis que você pega, se é Júnior, Pleno, Sênior, CIO, CEO. E aí, encaixando na segunda pergunta, eu gostaria que você desse um recado para os líderes. Eu não gosto de chamar coordenador, gerente, não. Para mim, é líder. Hoje mesmo eu estava num one-on-one com o meu líder, e a gente falou muito sobre liderança, porque hoje eu acho que eu falo muito que você tem que ser líder, Uhum. né? Ter seus liderados para a pessoa te olhar, te admirar e querer seguir os seus passos. Então, assim, falar um pouquinho da sua mentoria, como ela funciona, e eu queria que você desse um recado para os líderes, né? Como eles podem atuar como mentores para desenvolver o potencial dos seus liderados. Excelente, excelente, Serginho. Bom, a minha mentoria, ela funciona de forma muito prática e objetiva, tá? Muito da pessoa que eu sou. Sempre digo que eu não sou aquela psicóloga, nunca fui aquela psicóloga doce que falo que a pessoa gostaria de ouvir, né? Eu, na maioria, falo que ela precisa ouvir, independente se vai doer ou não. Eu acho que é assim que a gente evolui. E nas minhas mentorias, eu sempre trago essa abordagem, né? Obviamente que com toda a empatia, todo o cuidado, mas sempre trazendo a verdade à tona, muito focada no autoconhecimento. Então, hoje, eu atendo profissionais júnior, pleno, sênior, direção, gestão, enfim, independente do cargo, pessoas que já atuam dentro de tecnologia e que estão galgando uma posição diferente ou que estão querendo se desenvolver, né, as suas soft skills, e pessoas que querem conhecer, querem entrar para a área de tecnologia. Então, a mentoria ela é bastante ampla nesse contexto. Ela tem duração de 6 encontros bem focados. No primeiro encontro, a gente vai falar sobre o contexto de vida daquela pessoa. Eu quero entender desde o passado dela, o que ela construiu até então, né? Resgatar um pouco da história dela, realmente, de quem ela é. E depois a gente vai tratando nos próximos encontros, então, tudo o que ela precisa fazer para se desenvolver com base no autoconhecimento, aonde eu aplico os assessment, né? E depois eu faço essa devolutiva. Quando eu faço a devolutiva, a pessoa, ela fica assim com aquela cara, ela nem dorme às vezes, né? Pensando assim, meu Deus do céu, me revelou agora, né? Leu aqui, baixou o santo e leu tudo a meu respeito, que é extremamente importante para que a pessoa entenda aonde ela está e o que ela precisa fazer para atingir aquele objetivo que ela se propôs no início. Então, eu sempre pergunto, né? Qual que é o teu propósito com a mentoria? E aí a pessoa diz, eu quero conquistar o cargo tal, eu quero me desenvolver e tal.
E pode ter certeza que ao longo dos 6 encontros a gente nunca vai ficar limitado só a esse propósito, porque a gente começa a descobrir mais coisas a respeito. Então eu digo que a mentoria, assim, ó, ela é um investimento, porque a partir do momento que tu te conhece, tu sabe quais são os teus potenciais e tu sabe aonde tu pode chegar, né? Então, e é tu descobrir realmente o teu propósito de vida, o que o trabalho significa na tua vida, na tua carreira, o que ele te proporciona em outros contextos da tua vida. Então, a mentoria ela vai tratar exatamente disso, tá? Com relação à liderança, eu quero dizer que os líderes eles precisam deixar de ser menos gestores de tarefas, né, e ser mais facilitadores do crescimento humano. E eu entendo que para isso o one-on-one ele é, né, o antídoto que eu digo, o antídoto humano que vai contra a frieza desses processos automatizados, né? E é onde ele vai criar esse espaço de qualidade que o líder pode usar, né, a favor, enfim, para garantir que aquela equipe ou que aquele liderado ele não seja só eficiente nas tarefas, mas que ele seja resiliente, que ele seja adaptável, que ele performe melhor, que ele cresça, que ele evolua. Então, todo líder, para mim, ele tem este papel de impulsionar outras pessoas. E liderança é uma escolha. Não pode cair de paraquedas ali. Ao menos que você caia na certeza de que você precisa se desenvolver para ser um líder melhor. Porque hoje na TI, por exemplo, a gente vê muita liderança técnica, né? Muita liderança técnica. Pessoas assim, ó, excepcionais, de uma inteligência maravilhosa. Mas quando a gente pega lá o gráfico de competências, né, ele está super enfraquecido no que diz respeito à gestão de pessoas, à influência, né? Então, assim, não adianta ser bom tecnicamente se você não sabe lidar com pessoas ou não gosta de lidar com pessoas. Porque se você está no cargo de liderança, você tem a obrigação de desenvolver novos talentos e impulsionar o crescimento dessas pessoas. É isso. Isso para mim é liderança. Cara, essa é uma chamada muito top para o episódio. Daniel, liderança tem que ser uma escolha. Concordo, tá? Gênero, número, grau. Paula, para a gente finalizar aqui, a gente tem o nosso novo quadro, Conexões que geram conexões. Então, a gente gostaria que você indicasse uma pessoa que você admira, que você segue, que tem também um poder de engajar e incentivar pessoas, e tem um senso de colaboração também, assim como é o nosso propósito aqui. Então, eu gostaria que você indicasse alguém para bater esse papo conosco aqui nos próximos episódios. Então, fique à vontade para indicar essa pessoa aqui para gente. Bom, eu quero indicar a Fran Pinzon, Franciele Pinzon é o nome dela. Ela é especialista em dados e inteligência artificial. Ela é uma profissional assim que eu admiro demais. É uma super parceira, tenho ela no coração. Eu contratei ela na empresa que eu trabalhava anteriormente e ali começou as nossas conexões, porque depois ela acabou saindo da empresa, ela foi para outra, eu fui para a empresa que ela trabalhava. Então a gente se conectou desde então e eu acho que ela tem muito a contribuir e agregar. E também por ser mulher, né? Que a gente ainda vê pouca presença feminina na tecnologia. Então, eu super indico ela, tenho certeza que ela vai contribuir muito. Boa. Como Boa. Franciele Pinzon. Franciele Pinzon, esteja Isso. convidada, nós vamos entrar em contato com você. Daniel, considerações finais. Cara, acho que agradecer muito pela presença da Paula, por ela ter aceitado, ter disponibilizado um pouco do seu tempo para nos transmitir esse vasto conhecimento, né? Eu acho que os profissionais de tecnologia que vão assistir esse episódio, quando eles verem que, nossa, ela é formada em psicologia, ela é psicóloga, o que ela tá fazendo na TI? Mas, ó,
A gente tinha que ter falado, a gente falou isso no começo, a gente vai falar isso no final, porque assim, foi muito ensinamento, sabe? Muitas dicas pro pessoal que tá começando agora, pro pessoal que já tá aqui velho de guerra, né? Então assim, Paula, mais uma vez agradecer, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar disponível nessa noite aqui em São Paulo, né? Chuvosa e fria, né? E tá aqui transmitindo, né, conhecimento aqui para nós, né? Então assim, né, você já está fazendo parte aqui do nosso time 6 Byte, né? E vamos marcar uma próxima aí para falar sobre outros temas relacionados, né, a parte de recrutamento, a parte de psicologia, a parte e a área de TI. Com certeza. Com certeza, gente. Eu acho que mais uma vez eu bati a minha meta, né, de passar o conhecimento adiante, a minha filosofia de vida. Então, assim, só agradecer também por esse convite, né? A gente fica aqui falando, não vê nem o tempo passar. É tanta coisa que a gente poderia falar aqui, compartilhar, que passaria das 24 horas, né? Tranquilamente. Vamos fazer um desafio aí para ver qual é o maior tempo que a gente consegue ficar no ar, né? Falando sobre TI e pessoas, enfim, porque acho que tem muita, muita, muita coisa para explorar. Mas obrigada mesmo, assim, de coração pelo convite, né? E quem sabe a gente pode aí estar fazendo outras, né? Com diferentes temas, porque se a gente for deixar isso de forma muito abrangente, né? A gente vai longe, com certeza. Boa. Exatamente. Pode falar, Daniel, fala aí. Não, pode seguir. Boa. Você já é a nossa colaboradora 6 Byte. A porta sempre estará aberta para você, Paula, né? Eu também gostaria de te agradecer demais aqui, o tempo que você passou com a gente aqui, né? Passa muito rápido, mas assim, a gente acha que você passou muito conhecimento, muita informação aqui, tanto com quem está em início de carreira, quanto já é mais sênior, quanto tem posições de liderança. Acho que o que você trouxe aqui foi muito rico. Eu gostaria de te agradecer e dizer de novo, as portas do canal estarão sempre abertas para você. A hora que você quiser vir aqui falar de um tema, que fazer a live com a gente para falar de algo mais específico, está super convidada, tá bom? Pessoal, é isso. Não deixem de se inscrever no canal, ative o sino, tá bom? Acesse o nosso Instagram também, acabei não falando no início, que a gente tem o Instagram também, onde a gente posta ali os cortes dos episódios, a gente posta aqui também os highlights, a gente posta aqui os eventos que a gente está participando, então tá muito legal, não deixa de nos seguir no Instagram também, nos nossos canais de WhatsApp aqui e Telegram, para você ter acesso às vagas, tá bom? Siga o 6 Byte, siga o Serginho aqui, eu, nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn, siga o Daniel, siga a Paula, vamos deixar aqui na descrição o contato da Paula, se você quiser fazer mentoria, se você quiser bater um papo com ela, ela está super à disposição. Tá bom, pessoal? É isso. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Valeu. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.